Sejam muito bem-vindos ao André Pinheiro Podcast e hoje a gente está no episódio de estreia e não poderia ser mais especial. Hoje eu tenho 3 caras aqui que eu admiro muito, caras que me ajudaram desde o início no mercado imobiliário e que já participaram também de outras lives comigo, caras especiais. E hoje a gente vai falar sobre o Remax The Winners, que é um evento de benchmark que a Remax faz com os outros países, entre os 110 que a gente tem na rede. E esse ano o The Winners foi na Itália e esses 3 caras foram lá para a Itália e vão contar sobre tudo o que aconteceu lá na Itália. Então, hoje eu estou aqui com o Thiago França, que ele é sócio proprietário da Remax Imob. A Remax Imob, há 3 anos, vem se consolidando como a número 1 na região norte do Brasil e no ano de 2025 conseguiu a façanha de ser está entre as top 10 do Brasil. Rodrigo Saldanha tem 7 anos como corretor de imóveis. No último ano ele foi o campeão de faturamento. Junto com a sua equipe, eles atingiram mais de R$1 milhão em valor de comissão e foi o campeão de vendas lá da Remax Imob. E temos também meu grande irmão, meu team leader, meu mentor, Felipe Lisboa, que está há 5 anos no mercado, 2 vezes já Platinum Club. Ano passado você foi o vice nas vendas da Remax Imob, sempre está no pódio, é um cara que eu admiro muito, que eu me espelho muito. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio de estreia. Não tinham pessoas melhores para estarem aqui comigo. Obrigado pela moral que vocês sempre me dão, pelo apoio. E para começar, uma pergunta simples. Valeu a pena ir para a Itália? O que muda no jogo de vocês daqui em diante? Quer começar, Felipe? Quero sim. André, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, né? E parabéns pela iniciativa, muito legal isso no mercado imobiliário de Belém. Não tem, você está estreando no mar azul aí que você vai nadar de braçada com certeza. E assim, André, toda vez que a gente viaja para qualquer outro lugar, a nossa cabeça ela expande. Não tem como a gente voltar do mesma forma que a gente saiu de Belém. Então, não só pela conversa que nós tivemos ali com diversos corretores lá da Itália, mas também que a gente estava ali junto com os melhores do Brasil. Então, às vezes, a troca que a gente tinha dentro do ônibus ali, sim, valia também muito a pena. Porque são os caras que estão faturando muito no Brasil todo e sim, também está conversando com os melhores da Itália, né? Então, assim, primeira coisa, valeu muito a pena. Ano passado a gente foi a Portugal, esse ano a Itália. E assim, as 2 viagens já foram incríveis. Eu não percebo diretamente, mas muita gente fala que eu estou diferente. Verdade. De alguns detalhes eu devo estar diferente aí e está acrescentando muito mais na forma profissional que eu tenho ajudado meus clientes, né? Legal. Rodrigo, valeu a pena? O que muda no jogo a partir de agora pro Rodrigo, que já vem do ano incrível? O que mudou no jogo? O que dá para você falar pra gente sobre a Itália? André, mais uma vez aí, te agradeço demais pelo convite e principalmente por ser a primeira live, né, sua. Assim como o Felipe Lisboa ali falou, é uma iniciativa maravilhosa sua e eu sou gratificado em você ter me convidado. E André, mudou muito minha cabeça, foi uma experiência incrível. Já tinha saído do país? Não tinha. Então foi tudo de uma vez? Foi tudo a primeira vez, né? É igual assim, a primeira namorada, o primeiro casamento, a gente nunca esquece. É a mesma coisa, é a primeira viagem. Assim, Foi muitas experiências muito boas. Ali eu conectar com pessoas de alto nível, enxergar novos horizontes, ter novas visões. Eu conhecer também os número 1 também de lá, fez muito sentido. A logística, todo o processo, inclusive a Remax em si, em torno de todo o ambiente que era montado naquele local ali na Itália, assim, fez muito sentido para mim, tá? Muito mesmo. Eu venho com outros conhecimentos, querendo galgar novos horizontes, expandir mais e mais o meu conhecimento. Então, assim, fez uma mudança de chave, assim, incrível, para que eu possa estar um patamar um pouco melhor também no próximo ano. Legal, então esse ano a gente pode esperar coisas bem fortes de vocês dois aí, resultados que vocês ainda nunca atingiram, tenho certeza disso. Sim, com certeza. Thiago, nosso broker, o que valeu a pena? O que muda para o Thiago na visão de um broker agora para esse ano que está começando? O que valeu a pena lá da Itália, que você pode compartilhar um pouquinho com a gente? Vamos lá, mais uma vez parabéns aí pela iniciativa, continue, não pare. Sim. Conte conosco sempre, né? Porque a gente tem o maior prazer de estar aqui colaborando com essa nova
forma aí, iniciativa do mercado imobiliário aqui paraense, eu tenho certeza que vai bombar isso daqui. Claro que, tipo, foi muito valioso estar na Itália, assim como qualquer outro evento da Remax, sempre vale muito a pena. E assim, eu trago muita coisa de lá, é bom até um pouco pra gente poder, como que eu falo assim, domar o nosso ego, Sim. porque a gente sai daqui, né, achando que, nossa, a gente tem uma operação legal, a gente tem a maior imobiliária de Belém, talvez, né, não sei em faturamento, mas pelo menos em estrutura e equipe, sim. E aí a gente chega lá e tá com os melhores do Brasil, da Remax ali, a gente vê que ainda não é ninguém, a gente vê que tem muito que aprender, muito que evoluir, muito que faturar ainda, e também expande a mente, como o Rodrigo falou ali, da gente conseguir chegar em níveis de faturamento que a gente nunca chegou, né? E só que para isso também a gente tem que voltar no 12, vamos falar assim, e tudo que a gente anotou, tudo que a gente aprendeu lá, Botar em colocar prática, em prática, né? Sim. Então vem muita novidade boa aí, tem coisa que a gente vai falar aqui durante o nosso bate-papo, e então tem mudanças chegando logo de bate-pronto dentro da Imob. Sim. Tem reforma de escritório chegando de bate-pronto, então Aí sim, hein? tem muita coisa bacana aí que a gente traz de lá, só que para fazer um negócio acontecer tem que chegar e implementar logo de cara, que não tem como. Thiago, eu vou aproveitar que a gente já tá com a bola em você aí no bate-papo e conta um pouquinho, lá ele, né? Conta um pouquinho. A quinta série sempre vai estar presente. Conta pra gente aqui o que um corretor precisa fazer para estar lá no The Winners, e se você puder explicar um pouquinho mais sobre o que é o The Winners, para elucidar bastante aqui pro pessoal. Vamos lá. Primeiro é importante, assim, quem não é da Remax saber que dentro da Remax todo o ranking ele é computado através do faturamento do corretor. E o faturamento do corretor é de fato o que ele produz de comissão para a empresa, para a Remax, tá? Uhum. Então, o corretor que faturou a partir de R$880 mil no ano anterior, ele ganha a credencial, vamos falar assim, ele está apto a poder participar desse evento. Quando tu falas em faturamento, é o valor geral de comissão, é isso? Valor geral de comissão. Legal. Então, se ele produzir R$880 mil de comissão para a empresa, né, no último ano, ele ganha a credencial para ele poder participar desse evento. Só um parênteses. É que eu vejo no mercado tradicional eles falarem muito em valor geral de venda, né? Sim. E às vezes, para quem talvez não tenha muito familiaridade com os termos, dá isso mais ou menos em quanto em valor geral de venda? Tens uma noção? 14 milhões. 14 milhões? Mais ou menos 14 Então, a equipe que fatura por volta de 14 milhões já praticamente se credencia, certo? milhões. A equipe vendeu, né? 14 milhões. Equipe, assim, vamos por partes. O corretor que fatura, que vende a partir de 14 milhões, ele está apto a participar disso. Independente se ele está numa equipe ou não. Independente se ele está numa equipe ou não, tá? Então é importante deixar claro isso daí. É claro que tinham donos de imobiliária franqueados, assim como eu também, não sou corretor, não atuo, mas para o dono da imobiliária, da franquia, estar participando também, aí sim, a franquia tem que ter faturado no mínimo R$2,5 milhões no ano anterior. De valor de comissão. De valor de comissão. Legal. Tá? Felipe, qual que foi a tua primeira impressão quando você chegou na Itália aí? Foi com a sua esposa? Chegou? Saíram do aeroporto? Qual que é a tua primeira impressão? De uma forma geral, assim, não só do país, mas de tudo. Puderes compartilhar com a gente? Cara, sinceramente, a primeira impressão foi: quero voltar para casa. Sério? Mas por quê? Porque eu tive um pequeno problema na hora de entrar no país, por conta da língua. Então, assim, eu não falo inglês, eu entendo bem pouco, então o pessoal fala italiano. E na hora de passar ali como é que fala? Na hora de entrar no país aí que você tem que apresentar. Imigração. Tive um problema de entendimento lá. Cara, eu abri uma porta. Essa porta não era para abrir. Começou a soar um alarme no aeroporto, chegou um monte de policial. Eu não tava sabendo dessa. Não, cara, foi uma confusão. Fiquei 1 hora lá de castigo. Esses daqui passaram e eu fiquei lá olhando lá. Aí os caras me seguraram lá para poder fazer uma análise melhor. Mas tudo por conta de comunicação. Então, essa primeira impressão foi ruim. Ainda veio intervir. Esse aqui foi, Adriano. O policial
todo grosso, sabe? Vocês foram juntos no mesmo voo? Tem a oportunidade de chegar e começar. Não. Foi meio misturando, sabe? Então, vou deixar até uma dica pro pessoal aqui que é novo, gente. Aprendam inglês ou qualquer outra língua que possa te ajudar numa Isso vida aí. internacional. Isso é muito importante. Mas depois que passou essa parte, a gente vem aquele choque de realidade, porque, cara, a gente mora no norte do país, em Belém, né? A nossa cidade, infelizmente, não tem uma infraestrutura forte. Felipe, faltou tu falar da bolsa da tua esposa. Né? Isso aí tem muito detalhe aí. Fica mais quase tu perde tanto. Cara, já começou desse jeito a viagem. Não, esse é um outro problema pra você. Imagina, eram 4 pessoas, eu era o que mais ou menos entendia inglês e já não sabia. Sim. Então a gente estava indo no rumo de Deus e com o chat GPT, né? Legal, né? Então, assim, depois quando você entra no país, tá tudo tranquilo. Não, agora tá tranquilo, já entendi como é que funciona. E o primeiro choque de realidade cara, a nossa infraestrutura é muito atrasada, infelizmente. Então, é muito bacana você estar num país ali que é de primeiro mundo, que está muito mais avançado, né? Então, você vê que as coisas simples funcionam, né? Qual que era a tua pergunta inicial, só para eu recapitular aqui? Assim, qual que foi a tua primeira impressão ao chegar? De uma forma geral do país você já falou, mas agora bora passar um pouquinho para a questão da corretagem. Qual que foi a tua primeira impressão? Chegou, viu os primeiros corretores lá da Itália, o pessoal também que estava vindo aqui do Brasil, que é do Sul, Sudeste. Qual que foi a tua impressão de forma geral, assim, lá? O que acontece? Como a gente tem essa operação aqui em Belém, e a gente tem 2 unidades aqui em Belém, tem 2 unidades, Interativa, e tem algumas outras unidades também no Pará, e a gente é a número 1 do Pará, né, a Remax Imob, a gente fica, como o Thiago falou, a gente fica com o ego um pouquinho inflado, assim, né? Mas aí você chega lá, você vai conversar com qualquer outro corretor do Brasil que tá lá no Delinas, aí o cara olha pra ti e fala assim, cara, esse ano foi um ano ruim. Meu faturamento individual foi 1,5 milhão. Aí você olha pra você e fala, caraca, o cara foi um ano ruim, você fez 1,5 milhão de Dobro praticamente. sozinho, entendeu? O cara sem equipe. E aí, a outra coisa é a estrutura, né? Então, assim, as empresas oferecem uma estrutura muito bacana, né? Mas aí tudo a gente tem que observar, tá? Ou a gente paga uma mensalidade aqui no Brasil, lá eles pagam, então, por exemplo, basicamente lá é 1.000 euros uma mensalidade de um T-Leader. 1.000 euros aqui, se a gente fosse converter diretamente, dá o 6 mil reais. 7 mil reais. Eu pago, por exemplo, mais 2. É uma diferença muito grande. Claro que a estrutura também vai ser diferente. Mas a gente vai chegar lá, né? Até já até deu um conselho, Thiago. Vamos logo no futuro aumentar esse FII e melhorar a estrutura que a gente quer crescer. Então, assim, estrutura, forma de apresentação, alinhamento dos corretores, isso tudo mostra uma diferença pra gente. Eu tô começando ainda, né, no mercado e quero ter oportunidade ainda de participar de vários eventos esse ano. Graças a Deus vou para São Paulo. Espero nos próximos anos estar com vocês nessas viagens para fora do país. O que eu vejo é que é uma questão muito mais de maturação, né? A Remax está, entre aspas, nova aqui em Belém, aqui no norte, comparado aos outros lugares, a Europa principalmente. Então eu tenho certeza que a gente tem tudo para chegar lá. E nós da Remax Imob temos tudo para sermos os pioneiros, né? Uma questão de tempo, dedicação, eu sei que todo mundo tem, tanto por parte do Bruno quanto do Thiago. Inclusive, Bruno, um abraço. Espero em próximas lives ter você aqui com a gente, falando sobre vários assuntos. Você é um cara fenomenal também. Mas é uma questão de tempo e eu tenho certeza que vontade e disposição não vai faltar. Rodrigo, vamos lá. Qual foi o momento que você olhou assim, dado esse primeiro momento aí, esses perrengues, mas qual foi o primeiro momento que você chegou lá e falou, pô, agora aqui eu tô num outro nível, aqui o negócio realmente é diferente? O que mais te chamou a atenção quando você chegou assim? Primeiras impressões, tá? Entendi, André. Beleza. André, é o seguinte, no primeiro momento que você pisa lá, você já tem um impacto. Cara, teve todo um trabalho que eu fiz para eu estar aqui. Legal. Entre os melhores. Então, assim, teve um impacto muito grande com isso, de ter visto paisagens, empresas com estrutura muito superior ao nosso. Corretores com metodologia da Remax lá muito melhor do que o nosso. E aí, a gente compartilhando esse conhecimento todo, fez toda a diferença e teve muito impacto até mesmo no meu trabalho. De eu perceber o que eu estava fazendo e o que eles fazem muito além. E aí eu perceber que eu preciso fazer muito mais coisas para chegar ali. Então, mas pelo menos já sei o caminho que eu preciso trilhar para chegar
lá. Lá. Então acho que isso fez muita diferença para mim, no sentido assim de uma cidade maravilhosa, Milão, uma cidade com uma educação toda, com um clima maravilhoso, tudo isso também foi muito impactante para mim e eu desejo novamente. Lá vai voltar. Ano que vem é Canadá, né? Canadá, depois Canadá, dos Toronto. Estados Unidos, fazer um tour. Então ano que vem eu tenho certeza que... Tem Toronto primeiro, aí tem o The Winners em Toronto, Aham. depois para conhecer a sede da Remax Internacional em Denver, e depois desce para a convenção mundial que é em Las Vegas. Olha, então tenho certeza que... São 15 dias, né? Ano que vem é mais puxado. Eu tenho certeza que ano que vem a gente vai estar gravando um podcast e eu tenho certeza que eu vou ver vocês lá e que a gente vai conversar muito sobre isso. Espero ter novas pessoas também compartilhando dessa mesma experiência. E vou trabalhar para ser um deles. E o dólar tá 5, né? O dólar tá 5,9 ontem, a vez. Tá bom de comprar já para guardar. Tiago, assim, de forma bem direta, o que os italianos fazem diferente da gente que te chamou a atenção? Bom, como o Rodrigo e o Felipe já falaram, né? A questão da estrutura, do profissionalismo deles é bem notório em relação ao nosso, né? Então, começar sim pela estrutura das imobiliárias. Então, por isso que eu vou para a Itália, eu volto, tomo um tapa na cara. Não que isso não me incomodava, mas assim, nosso escritório ele foi feito do zero há quase 10 anos atrás. Eu já fiz algumas reformas e tem bastante coisa pendente, né? Então a gente chega lá e vê escritórios assim impecáveis, escritórios bem organizados, estruturados ali. Então foi uma coisa que já me chamou a atenção logo de cara, assim, foi a estrutura que a imobiliária oferece ali primeiramente para o corretor, né? E aí pensando um pouco de diferença, assim, tanto dos brokers quanto dos corretores, e até abrindo um parênteses aqui, hoje tem muita piada sobre broker, né? Sim. Hoje a gente vê muito meme sobre broker, até aquele Tecadores, né? Ele postou lá, será que eu sou um broker? Sim. E aí ele mostra de calça curta, né? Não sei o A quê. calça ficou curta, o cara não é mais corretor, já é um... Não, mas isso aí é importante, ó, todo mundo saber o que é essa nomenclatura de broker, né? Essa nomenclatura do broker, ela vem do mercado norte-americano, do mercado dos Estados Unidos, onde, né, pela legislação lá, o corretor ele tira a primeira licença dele, como se fosse o nosso Cresce, e depois que ele tira a primeira licença, ele tem que ter no mínimo 2 anos de mercado imobiliário, né, de atuação no mercado, para depois tirar uma segunda licença de broker, para aí sim ele ter uma autorização de ter o seu próprio negócio como autônomo ou ter a sua própria empresa. Então aqui no Brasil se confunde um pouco, porque começou, né, uma história de eu sou broker, eu não sou corretor, eu sou broker, eu não sou corretor, mas é importante a gente tirar essa dúvida da galera aí, porque é uma coisa, eu sei que foge um pouco do assunto, mas me veio aqui o meme que o cara fez lá, né? E as pessoas confundem quem não é no mercado, e até quem está no mercado também não sabe direito o que se trata. Então, dentro da Remax, quem que é o gestor da imobiliária é o broker. E aí, só para ficar muito claro aí, voltando aí, só recapitulando, aí falar um pouquinho do profissionalismo dos corretores em si. Primeiro, eu acho que é uma questão de cultura, né? Vou falar que o europeu, de maneira geral, ele é muito mais organizado, muito mais disciplinado, e ele também é um povo muito, como posso dizer? Comprometido? Comprometido, grato e fiel. Por que eu falo isso? Porque uma coisa que me chamou muita atenção é a retenção dos corretores das imobiliárias de lá. Então, dificilmente o corretor entra numa imobiliária lá e sai. Entendi. Motivos disso, é claro, tem tudo a ver com estrutura, e aí quando a gente vai analisar de uma maneira geral, a gente vai ver que não saem também por quê? Porque estão ganhando dinheiro, porque estão faturando, né? Então a grande maioria dos corretores que estão dentro de uma agência lá, todo mundo ganha grana. É diferente da nossa realidade aqui. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma equipe aí de 70, que a gente sabe que se a gente pegar 20% da nossa equipe, que é onde está a maior parte do faturamento. Os outros 80% está patinando ainda ali, né? Então é questão que é completamente ao inverso isso que eu vejo lá. Então isso tem a ver com cultura, com comprometimento, né? Então
pela cultura em si, eu acredito que tem todo esse diferencial aí de eles conseguirem, né, ter uma operação melhor, uma gestão melhor de maneira geral ali. E o profissionalismo dos corretores lá é algo que, assim, para mim tá fora da curva. É algo que acho que o Felipe quer falar alguma coisa, Quer mas complementar, Felipe? Esse teu gancho, né, que você falou aí, a respeito dos corretores que faturam ali e continuam. Você percebeu que os corretores lá decidem pela profissão? Eles decidem ser corretores. E aqui a gente tem muito essa questão do É o que deu. não deu certo. não deu certo. Foi o que aconteceu comigo. E aí, não, E comigo também. Comigo também, mas você vê que lá o mercado está tão na frente que já virou uma profissão. Aqui ainda está virando essa profissão. verdade. Que as pessoas estão olhando para ela, mas lá já virou, não, eu quero virar corretor, eu vou me tornar corretor. E aí o cara faz o que tem que fazer, começa a ganhar dinheiro, começa a faturar. Aqui demora um pouco essa virada, transição de CLT para empresário. E, Então, Felipe, Eu vou até acrescentar uma complemento. coisa. Não, fica à vontade. Fica ao microfone. Perfeito. Eu vou até te acrescentar uma coisa aí, que também achei muito interessante, é o profissionalismo dele e o mercado em si, ele respeita mais o corretor lá, Uhum, por conta de todo o que eles fizeram, a história toda que eles galgaram para dar essa credibilidade ao mercado. entendi. Inclusive lá eu vou dar até uma novidade que não acontece aqui no Brasil, é que o corretor ele recebe das duas partes. É uma Legal. cutia italiana. Ou seja, quem está vendendo o imóvel, ele paga pelo serviço e quem está comprando o imóvel também paga pelo serviço. Isso se dá pelo quê? Por conta do profissionalismo do corretor de imóveis de lá. É um cidadão que ele é vestido adequadamente, não só pelo clima, mas por conta da profissão que ele exerce. Ele se dá o Ele respeito, se né? dá um respeito. Legal. Ele está de terno, ele está bem Alinhado. alinhado com o seu serviço. Então, isso faz toda a diferença na hora de atender o teu cliente, tá? Então, esse profissionalismo pesa muito lá, que eu posso até acrescentar. Eu ia fazer. A próxima pergunta seria para o Felipe, mas acho que o Rodrigo foi brilhante aí na resposta e já abrangeu isso, que é se o corretor é mais valorizado lá. E pelo que eu entendi, sim, né? Pelo que eu entendi, ele recebe comissão das duas partes. A profissão é muito mais respeitada, então, de uma forma geral, a gente pode constatar que o corretor realmente ele é mais valorizado lá. E aí, Felipe, eu volto para você com uma pergunta. Em relação ao cliente, pelo contato que. E aí Rodrigo, se você quiser complementar. Em relação ao cliente, tá? Eu sei que vocês dois tiveram mais contato com corretores. O cliente europeu, ele é muito diferente do brasileiro? O que vocês podem dizer sobre isso? bacana essa pergunta, porque quando eu viajei a primeira vez para fora, eu tinha essa dúvida, né? Ou será que as objeções que o corretor tem lá é diferente da objeção que eu tenho aqui? E aí? Cara, a gente aprendeu que não. O cliente ele é igual em qualquer lugar no mundo. Inclusive, tá, que a gente tem uma dificuldade aqui, eles também têm lá. O cliente aceitar o preço. O preço do imóvel, porque o corretor ele sugere ali, ele faz um estudo de mercado e sugere o preço do imóvel. E a gente achava que isso era só acontecer aqui em Belém, né, Rodrigo? Só os clientes daqui que não queriam aceitar o preço, mas não. Isso é uma coisa que acontece em todo lugar. O vendedor, ele sempre vai querer vender pelo maior preço que ele imagina, que ele acha que ele consegue, e o comprador também sempre vai querer comprar. Sempre vai querer ganhar mais. Isso, ganhar Tem mais. jeito. Então, eu pensava, isso já quebrou um negócio muito forte em mim, né? Então, a outra questão do cliente, né? A gente trabalha com representação. Aqui, por exemplo, a gente ainda está criando essa cultura da representação. Isso lá não, isso já está bacana, já foi criada a cultura da representação. Lá, basicamente, tu vai ter que escolher ali uma empresa para te representar. Pode ser que o cliente pode vender sozinho, não tem problema nenhum em relação a isso, não existe legislação, mas pelo fato das imobiliárias fazerem um trabalho correto, mas, como é que eu posso dizer, profissional, porque aqui, não sei se vocês sentem isso, né? Não é correto, é profissional, né? Profissional, né? Porque aqui a gente ainda tem, assim, muitos clientes aqui veem um corretor como uma pessoa que não passa uma segurança. Não confiável. Não confiável. E lá, pelo mercado já está em outro padrão, em outro nível, Em outro patamar. é só escolher o corretor e basicamente aquele corretor vai te atender bem. Entendeu? Legal. O Felipe já falou tudo, rapaz. Concorda, Rodrigo? Concordo assim, 100% em graus e tudo. E agora eu vou fazer uma pergunta, eu quero pegar esse corte aqui. Tá aqui na câmera? Joga lá pra mim que agora eu vou jogar essa bola aqui pro Thiago. Pra dar um corte legal aqui pra gente. Já?
Então, Thiago, se a gente pegar um corretor médio aqui no Brasil e colocar ele lá no mercado italiano, ele consegue sobreviver? Ele vai sobreviver rodando de Uber. Essa é a minha resposta. Porque, como eu falei na outra pergunta, André, o nível de profissionalismo deles está muito acima do nosso, né? Então, são caras capacitados, preparados, que não param de estudar, não param de se preparar, como o Rodrigo falou, né? O alinhamento deles, o visual deles é atraente, é algo que é diferencial. É chique. É um chique, né? Uma coisa elegante. A gente se pensa que será que eu tenho muito mau gosto assim, cara? Às vezes aqui no Brasil eu falo, pô, me visto bem até, mas aí eu vou pra lá e eu volto, não, acho que eu não me visto tão bem assim. Então, é o tipo de coisa que o mediano, eu tenho certeza que não sobreviveria lá. E como o Felipe falou também, né? Não é só lá. Porque a gente pegar exemplo de outros mercados aqui no Brasil, André, é o que eu falei, às vezes a gente pensa que a gente está num nível muito alto. E não estamos. Porque aí eu vou lá, converso com brokers, né, donos franqueados de outras regiões aqui do Brasil. Eu tenho 6 lojas. Eu tenho 5 lojas. Eu tenho uma loja, mas minha loja faturou 12 milhões. Eu tenho uma loja, mas a minha loja faturou 32 milhões. E aí a gente acha que com 4 milhões e meio no ano tá fazendo alguma coisa assim. Então, eu tenho total ciência que não é nem o corretor. Eu vejo que se eu fosse montar a minha imobiliária em Milão, eu quebraria em 2 tempos. Seria muito rápido para quebrar, né? Dali 1 milhão €1 milhão de euros? Esse faturamento não dava nem 1 milhão, tinha que ser 6 milhões para bater 1 milhão de euros lá. Você ia bater Então, 1 milhão de euros lá. De fato, é bem notório isso, que não, o cara tem que ser muito bom para. E Thiago, aproveitando aqui que a gente está nesse papo, olhando um pouquinho pro nosso mercado aqui, você que está toda hora recrutando novos corretores e tal, olhando um pouquinho mais para nossa realidade, vocês 3 viajaram, né? Tiveram oportunidade de estar lá, eu estou lutando para chegar lá, mas o que de fato separa um corretor que consegue alcançar o patamar de quem vai pro The Winners para quem nunca vai chegar lá, na tua visão de broker? Vamos lá, eu acho que o primeiro ponto fundamental em relação a isso é... O que acontece? Eu vou falar mercado imobiliário geral, tá? Não é só aqui, porque o pessoal sabe, sou de São Paulo, participei alguns anos no mercado imobiliário de São Paulo, depois vim para Belém e passei um tempo em São Luís. O que eu vejo nesses mercados que eu já passei e hoje aqui em Belém? Eu acho que falta capacitação para o corretor. Falta o corretor ir atrás de conhecimento, porque o corretor tiro cresce e muitas vezes pensa que, tá bom, morreu aqui e tá tudo bem. E não é bem por aí, né? Então, uma coisa que o corretor, quando a gente vê, ele vê um curso, por exemplo, é 10 mil reais, por exemplo, o cara já fala, não tem 10 pau, pelo amor de Deus, é muito dinheiro. É muito dinheiro, o cara não entende que ele tem que reinvestir na carreira dele para ele poder crescer. Ele ganha 10 vezes isso. Sem conhecimento, a gente não é nada. Então é o tipo de coisa que eu não vejo essa cultura dentro da corretagem de o cara simplesmente entender que ele tem que estar todo ano se capacitando, se preparando, e jamais ele pode parar de fazer isso. E é uma coisa que é natural a gente ver isso acontecer. E eu falo isso dentro da minha família até. Meu pai foi corretor por um certo período e simplesmente parou no tempo. Parou no tempo por quê? Não se atualizou, não foi atrás e ficou. Então é o tipo de coisa que eu tenho, assim, que na minha cabeça, o que faz o cara chegar lá, primeiro, ele tem que se capacitar, ele tem que ir atrás de conhecimento, e é sempre, ele não pode parar, né? Cheguei lá. Não chegou, você pode chegar muito mais além, só que para chegar mais além você tem que se preparar. E outro ponto também que eu vejo um pouquinho assim de... Cara, o cara cair a ficha que ele é autônomo, que ele tem o seu próprio negócio. E isso eu vejo alguns corretores, quando entram lá na imobiliária, é difícil de entender isso. Porque tem algumas tarefas que devem ser feitas pelo corretor diariamente e que eu falo pela nossa equipe, tá? Eu falo que talvez 70% da nossa equipe não faz. Que é prospectar, que é falar com gente diariamente.
seja proprietário, seja comprador de imóvel, independente do nicho que você está focado ali. O foco da imobiliária da Remax é o proprietário. Mas, de maneira geral, eu vejo o corretor entrando no mercado imobiliário, achando que vai ficar rico, vai mudar de vida. Dá, beleza. Mas, primeiro, não é da noite para o dia. O cara acha que vai vir um resultado da noite para o dia e não vem. E ele não faz o básico que deve ser feito. Mas eu tenho vergonha de tomar não. Pô, o cara não sai de casa, o cara não vai para o escritório. E aí depois não é o mercado que está ruim, é a crise, é a política. E a gente já entendeu que assim, o mercado do imóvel usado, do imóvel avulso, que nós estamos participando aí, né, que é o grande 95% do nosso faturamento vem disso, é um mercado à prova de crise. Porque independente de política, independente de, seja lá do que for, de crise, o que vier, os imóveis, eles oscilam de preço. Então, quando o mercado está bom, o valor do imóvel usado ele está lá no alto. Quando o mercado está ruim, o valor do imóvel usado cai. Vai ter gente sempre comprando. E sempre vai ter gente comprando, sempre vai ter gente vendendo, né? Então é o tipo de negócio que a gente tem que é a prova de crise. Então eu não vejo corretor que vem me falar, o mercado está difícil, está difícil, eu não estou conseguindo captar porque está muito difícil, os clientes não estão... Eu vou direto ao ponto, eu falo, peraí, então me fala aqui o que você tem feito para eu entender melhor isso daqui. Aí na maioria das vezes, na maioria não, 100% das vezes, quando eu vou entender melhor, simplesmente o cara não está trabalhando. Sim. O cara se engana que ele é corretor de imóveis, entendeu? Então é o tipo de coisa que, para mim, é essas duas questões aí que separa o cara que vai chegar lá, independente de The Winners ou não, né? Mas na corretagem de maneira geral, que ele vai chegar lá e o cara que não vai. Se eu pudesse complementar, assim, pegando um gancho que você falou, inclusive do seu pai, um pouco antes de entrar lá na Imob, eu tive experiência um pouquinho mais próxima do mercado tradicional. E o que eu percebia, quando eu ia principalmente para os plantões, é que tem muito corretor que ele vive de lapsos que ele teve no passado. Então, em algum momento, ele estava ali num stand de um empreendimento que estava bombando, que deu muito certo. E, entre aspas, por acaso, ele teve ali um bom resultado. Mas como ele não tem uma metodologia, como ele não tem, como o Thiago falou, uma disciplina, um método de fazer o dinheiro, meio que ele fez o dinheiro ali por um acaso, ele acha que isso vai se manter. E aí ele fatura, durante o tempo que ele está naquele empreendimento de lançamento, digamos assim, ele fatura 1, 2 meses, aí bota um bom dinheiro no bolso e depois ele passa os outros 24 meses aí, 2 anos quebrado. Você fala, mas eu sou um bom corretor porque eu vendi tantos milhões e tal, e acaba que não sai da profissão porque não consegue ser perene, que é diferente de, por exemplo, vocês dois, que são caras que eu sei que já estão aí na Remax Imob, pelo menos os dois, pelo que eu sei, começaram lá e continuam lá, e sempre no topo. Porque o que eu vejo de vocês é que são pessoas que sempre estão se atualizando, estão buscando, estão viajando. Não é à toa que vocês chegaram lá na Itália. Então, Felipe, concordo com o que o Thiago falou. Vocês dois, no caso, são team leaders, né? Tem que estar lidando com esse tipo de gente. Esse tipo de gente não, com essas pessoas que estão toda hora ali na imobiliária, mas vão lá para tomar café, vão lá para conversar, bater papo, ficar no WhatsApp, mas não trabalham. Como lidar, né? Como é que vocês agem no dia a dia com esse pessoal? Tira do time, mantém no time? Eu sei que é uma pergunta polêmica. Muita gente que está se assistindo vai se sentir nesse lugar aí, talvez. E se você estiver se sentindo nesse lugar, tá errado. O Thiago já falou aqui o que você tem que fazer e fala todo dia. Eu tenho certeza que os meninos falam, então tá na hora de se mancar, não é? Mas como é que é lidar com esse tipo de profissional? Cara, eu brinco muito com as pessoas, eu chego no escritório e falo assim mesmo. Lugar de corretor não é dentro do escritório. E às vezes eu falo lá pro pessoal, mas é verdade, gente. Às vezes que é o que o Thiago falou, né? O corretor, ele se ilude que ele tá trabalhando, ele se ilude que ele tá fazendo uma arte ali no Canva, fazendo trabalhos secundários. Porque é uma coisa que a gente aprendeu lá, né? Que aí até eu falei pro Thiago, por exemplo, assim, no meu início, por exemplo, a gente faz um trabalho muito artesanal. O que é um trabalho artesanal? Eu domino todo o processo da captação à venda, da documentação, da arte, de colocar placa. Então é um trabalho muito artesanal. Para eu chegar no próximo nível, né? Então eu tenho que sistematizar, justamente. Só que aí esse trabalho, então qual que é a parte do trabalho que dá dinheiro? Falar com o cliente, prospectar,
fechar negócio. É esses momentos de mesa, que eles vão de fato gerar dinheiro. As outras coisas são acessórias. Então, o que o corretor faz? Ele faz todas as coisas acessórias e não ganha dinheiro. Esse é o ponto. Entendeu? Então, para mim, o que diferencia isso é quando o corretor entender. Ele tem que focar nas ações que geram dinheiro, e ele tem que definir aquilo muito bem definido. Prospectar todo dia, gera dinheiro? Pode gerar dinheiro. Falar com o cliente que está fechando, fazendo um fechamento, procurar documentação ali para fazer um fechamento. Que às vezes é o momento principal, né, Rodrigo? O corretor desfia. Uma coisa que eu vejo também que eu acho que vai diferenciar muito. É dolorido isso. Olha, qual é o momento que a gente se prepara tanto para chegar? É o momento de fechar a venda. Legal. Aí chega a hora de fechar a venda, o que o corretor faz? Aí que ele vai lá no documento. Não, ele deixa para depois. Ele fala assim, segunda-feira eu vou lá no cartório tirar. Ele sabe, ele começa a esfriar um negócio assim, que é o momento mais importante. Então, assim, tu percebe essas pequenas ações, eu vou te responder aquela pergunta. É o que distancia o corretor que vai performar bem pro corretor que vai performar menos, entendeu? São esses pequenos detalhes. É o básico. É o básico. O cara que faz o básico e faz o básico bem feito, o cara vai chegar lá. Basta fazer o básico bem feito todo santo dia, o arroz com feijão, pô. Só que 90% dos corretores não fazem isso. E Rodrigo, o que o Rodrigo acha disso? André, eu vou partir de um princípio seguinte, que a pessoa ela precisa primeiramente acreditar em si própria. Boa. É um bom ponto. Eu converso muito com um corretor meu e muitas vezes eu acredito mais nele do que ele nele mesmo. Então, assim, eu acho que a gente precisa primeiro colocar os nossos objetivos à frente. Eu sempre pontuo isso porque eu sempre fui um cara muito focado, primeiramente. Só que quando eu coloco um objetivo na minha frente, tenho N exemplos aí para citar. Tenho o meu carro novo, tenho meu primeiro carro, que eu sempre coloquei, eu vou alcançar, e eu sei qual dia eu vou alcançar, e eu alcançava. Então eu acreditava, eu mentalizava, e colocava as ações em dia que eu tinha planejado e conseguia o meu objetivo. Então, além de todo o conhecimento, mas acho que primeiramente a pessoa tem que idealizar se ele quer realmente estar lá. E logo em seguida fazer o planejamento necessário e executar todas as tarefas. E muitas vezes o cara ele quer fazer uma coisa, como posso dizer, ele quer fazer o melhor, sendo que o básico ele não faz. Ele não faz. E aí ele tenta querer fazer sempre o melhor, e esse é aquele ditado que diz: o perfeito é inimigo do feito. Então o cara quer tentar fazer o melhor possível e não entrega nem o básico. Verdade. Entendeu? Então essas tarefas que às vezes o feijão com arroz te dá a oportunidade. É o que vai garantir o dinheirinho no bolso dele. Justo. Às vezes o feijão com arroz tu consegue estar lá. Só que o feijão com arroz ele não é feito. Entendeu? Então assim, acredita, mentaliza, executa o que você planejou que não tem. Foca e o negócio expande e você chega lá. Eu concordo muito contigo. Eu tô nesse mercado há 1 ano, e o que eu posso te dizer é que, assim, algumas pessoas eu vi tendo resultado rápido, e essas pessoas geralmente, tá? Elas são aquelas pessoas que têm muita fome e são humildes para aprender. Eu acho que, na minha visão, pelo menos, eu acho que isso é o principal para quem tá começando. Vendedor sem fome, ele vai passar fome. Simples assim. Tem corretor que entrou comigo lá na Imob como estagiário também. E o cara passou o ano todo e não produziu nada. E aí tu vai perguntar pra ele, pede pra ele se apresentar, ele não se apresenta como corretor. Ele fala: eu sou fulano de tal, formado em engenharia, direito, alguma coisa assim. Porque no fundo ele ainda não entendeu que se ele não pegar, abraçar a profissão e ser realmente conhecido pelo que ele faz, ele não vai vingar. E tá ali pra perder tempo, entendeu? Então, assim, eu pelo menos vejo dessa forma em relação à questão da produtividade. Por exemplo, esse ano passado, 2025, eu fui pai pela primeira vez. E lá em casa, a minha mãe já é falecida e tudo mais, a gente não consegue ter uma rede de apoio muito grande. Então, eu tenho que basicamente dividir com a minha esposa as tarefas de cuidar do filho. E para isso, o meu tempo que eu tinha o dia inteiro para trabalhar, ele reduziu a metade. Então eu falei: nossa, eu tenho que fazer um resultado bom com a metade do tempo do que a maioria dos meus concorrentes tem. O que eu vou fazer? Então, só para dar até uma dica pro pessoal, o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem em novembro do ano passado, quando eu estava fazendo meu planejamento,
pro Felipe, pro Thiago e pro Bruno, perguntando em mim o que você vê de pontos fortes, ponto fraco, oportunidades de melhoria, e eles me listaram. E a partir daí eu tracei meu plano para esse ano. Foi um plano de 13 meses, porque isso era novembro, então em dezembro eu já ia botar em prática e vai até dezembro do ano que vem. E aí o meu jogo virou, né? Aí o meu jogo começou a virar, comecei a fazer um bom resultado com a metade do tempo que antes eu tinha, mas caía justamente no que o Felipe falou. Achava que estava trabalhando, mas eu estava indo pro escritório, por exemplo, para gastar gasolina e jogar a conversa fora. Então acho que é muito por aí. Acho que quem tiver consciência disso, para mim veio através da necessidade, né? Mas quem tiver consciência disso, com certeza vai muito longe. E André, eu posso até acrescentar uma coisa, né? Eu acho assim que se o corretor de imóveis ele começasse hoje a carreira dele de corretor de imóveis e aí, paralelamente, ele, por exemplo, abrisse uma empresa aqui, eu tenho certeza que ele não cuidaria da carreira dele de corretor de imóveis como ele cuidaria de uma loja, por exemplo. E ali na loja você tem que comprar todos os produtos, fazer seu estoque e depois correr para venda. Sim. E aí ele sabe que se ele não vender, ele vai perder todo aquele estoque, ele vai ter que no final do mês pagar todos os custos operacionais. E aí o corretor de imóveis ele pensa que ele não vai ter esses custos operacionais. Então ele não tem a mesma mentalidade, né? de que de fato ele é um empreendedor. Só que agora ele não tem a coisa física. A física é o que? É só o imóvel que ele tem que colocar no estoque. E o detalhe disso, a gente trabalha com o dinheiro do cliente. É. A gente ganha, né? A gente não investe para poder ter lucro, né? Assim, diretamente, a gente não precisa comprar o produto para poder revender e ter um lucro. Então é o melhor dos mundos. Então até falo, só rapidinho, mas assim, um conhecido meu, que ele é muito bem de vida em São Paulo, ele tem umas lojas de carro lá, um cara estabelecido, tudo, e ele tá querendo migrar para o mercado imobiliário porque a fala dele foi justamente essa, que diferente do ramo automotivo, no ramo automotivo ele tem que pôr dinheiro na frente para ter o carro, para ter o estoque, para poder vender e ter o lucro dele. No mercado imobiliário, o que ele falou foi justamente isso, que ele trabalha com o dinheiro do cliente. Justamente. E quando tu compra um produto, tu corre o risco de cada dia que passa, a margem de lucro vai fazendo o quê? Vai diminuir. Diminuiu. Entendeu? Então, é essa mentalidade que falta no corretor e enxergar que, de fato, ele é um empreendedor. Uma coisa que me abriu muitos olhos para essa profissão, e eu até conversei com o Felipe sobre isso na última reunião que a gente teve, que ele me perguntou. Eu era empresário, ainda sou empresário, obviamente, mas eu tinha uma empresa de engenharia e para ganhar dinheiro, botar dinheiro no meu bolso lá em casa, eu tinha que primeiro pagar todos os custos da empresa, prestar um bom serviço. Então, eu tinha que estar preocupado com a água, a luz do escritório que eu tinha que estar preocupado se segunda-feira os funcionários iam estar lá na casa dos clientes. Eu tinha que atender os clientes e as reclamações deles. Eu tinha que saber se a compra do material foi o material mais barato, se estava qualidade mais barata. Tinha uma série de coisas que eu tinha que me preocupar e, além disso, eu tinha que fechar os contratos de reforma. Trabalhava com reforma e construção. Então, eu tinha que me preocupar em vender e com tudo isso mais. Quando eu entrei nessa profissão, que eu entendi que eu não ia precisar me preocupar com mais nada disso, que era só focar no que eu era realmente bom, que era a parte comercial, eu falei, cara, não tem como eu não performar nessa profissão. E foi aí que a minha ficha caiu e eu falei, não interessa, eu não sou mais engenheiro, eu não sou mais isso. Agora eu sou corretor de imóveis e eu vou para cima e eu vou fazer o que eu não consegui nesses anos todos em relação à realização profissional e em relação à parte financeira também. E André, ainda tinha aquela parte que tu fechava um contrato e demorava a pagar e tu teria que pagar com o teu dinheiro. E quando chegava no final do ano, que era 13º para pagar e, enfim, férias e o empresário só vai ver o dinheiro depois que paga toda essa conta. Então, foi uma coisa que realmente me atraiu e que eu senti bastante diferença. Então, em resumo, né, o corretor, para ter uma alta performance, ele precisa entender. Investir em conhecimento sempre. Né? A gente aqui na Remax é privilegiado que tem constante treinamento, a gente tem convenção nacional. Eventos, né? Eventos da Remax em geral. Para conhecimento. Ele precisa dedicar o tempo dele às ações que vão gerar dinheiro de fato, né? E ele não precisa colocar o dinheiro dele na frente. Então a única coisa que ele precisa observar é isso. Só que é difícil, né? Eu acho que vocês vão concordar comigo.
o cara que é CLT, de repente o cara que não é autônomo, ele virar essa chave para o empreendedorismo, a gente mesmo demorou. A gente tô falando com essa maturidade, tem 5 anos, tu já tem um tempo no mercado externo, né, como empresário, tu já é empresário há um tempo, já está há 7 anos, então pra gente é mais fácil ter essa visão. Verdade. Para o cara que está iniciando realmente é um pouco difícil, a gente está dando a dica, a gente é só virar a chave e pensar como empresário. E sobre investimento, né, só acabei de lembrar uma coisa aqui importantíssima, né, a gente já falou sobre isso, mas vamos para casos reais aí. Sim. O corretor também, aqui é difícil dele enxergar que investir na imagem dele é um investimento, né? Que é importante ele estar muito bem alinhado, né? Com roupas bacanas. Não precisa ser roupa de marca, quem está começando, não estou falando sobre marca, né? Estou falando sobre roupa elegante, saber se ter bom gosto, de se vestir bem para poder estar apresentável ali para o cliente. Então, nosso cartão de visita somos nós. Né? A primeira impressão é a que fica. E às vezes demora a cair a ficha no corretor. Eu falo pelo Rodrigo aqui, o Rodrigo é um deles. Então, o Rodrigo, quando entrou no mercado imobiliário, eu perturbava esse cara aqui, eu falei, mano, pega uma grana quando entrar para sua próxima comissão, tem que investir, tem que reinvestir em ti, na tua imagem, você tem que ir lá e comprar roupa nova, cara. E ele sabe disso, que mudou da água pro vinho o faturamento dele e até a percepção das pessoas em relação a ele. Tanto que ele voltou pra mim depois, uma semana depois que ele tava se vestindo bem. Ei, mano, tá todo mundo me olhando. Ei, mano, tá todo mundo elogiando. Eu falei, pois é, cara. Então, se quem tá próximo de ti tá te elogiando, imagina teu cliente que vai te ver pela primeira vez, né? Verdade. Então aí o cara pensa, vou comprar uma camisa de R$400. Mas, cara, é necessário a gente tá no mesmo nível do nosso cliente. Outra coisa que eu também perturbo os dois, e os dois hoje eles estão num patamar diferente aí, até sobre o meio de transporte. Rodrigo entrou com moto. Hoje ele tá no segundo carro dele, né? Pegou o primeiro carro 0 km aí, parabéns, Rodrigo, pela conquista. Verdade. Então, assim, mas é importante também a gente se entender que é um investimento para o corretor. Tá com um carro bacana, tá com um carro padrão. Porque às vezes o cara quer, quero trabalhar com alto padrão. Tá, querer trabalhar é uma coisa. Mas espera aí, conseguir é outra. Então, primeiro, se você não tem a grana para frequentar os mesmos lugares que aquele público de alto padrão frequenta, primeiro você tem que ter pelo menos a mesma aparência que esse cara. Então, começa pela vestimenta. E se você quer ter uma boa receptividade, vai num atendimento de um cliente desse, você tem que ter um carro bacana. Imagina o cara chega lá, você tá num Ford Ka, você vai atender num Marizal, 1 por andar. Pô, o cara vai te olhar e já vai te julgar na hora e vai, esse corretor é... Infelizmente. Infelizmente. Mas é inerente do ser humano. Infelizmente. Não é, assim, não adianta ser hipócrita falar que isso não acontece, porque acontece. Né? Então, é a mesma coisa nós hoje também, vamos lá. Se vem um vendedor de loja maltrapido num shopping te atender de roupa rasgada, vamos falar assim, você vai dar confiança pra esse cara? No mínimo você vai, rapaz, tem coisa errada aqui nessa loja, não é isso? Sim. Se tá errado. Se eu tenho um imóvel que é um bem de uma vida inteira, eu vou confiar uma pessoa que eu acho que não tem o gabarito pra vender meu imóvel, o cara pensa 2 vezes antes disso, né? Eu acho que é. Então, imagem na corretagem é investimento, não é custo, não é gasto, né? Tem corretor que enxerga dessa forma e, infelizmente, não consegue permanecer. Só complementando aqui pra gente já ir pro próximo bloco, tem uma coisa que eu acho que é fundamental também, que a gente não falou ainda hoje aqui, que eu acho que é a comunicação. Dentre as habilidades que um corretor que eu vejo precisa ter, uma das mais importantes, se não for a mais importante, é a comunicação. E aí, o que adianta? Eu vejo muito assim, né? O que adianta eu trabalhar dia e noite, fazer um monte de visita, se eu não tô comunicando pro meu público, que é quem vai comprar, quem vai me indicar, que eu tô fazendo isso? Entendeu? Até a gente tá aqui falando um pouco da gente e tal, do nosso trabalho, é muito importante. Tudo que eu faço eu tento comunicar. Quem tá fazendo menos que você vai achar que você é um exibido, e quem tá fazendo mais que você, que tá, né, no mesmo jogo, vai te admirar e vai, às vezes, quem sabe pegar pra ele alguma coisa que você faça de legal pra fazer. Então eu vejo muito que tem essa questão de preconceito, até em relação à família. Às vezes a nossa família, que é acostumada com a gente de uma forma, vê a gente entrando nesse mercado, quando a gente entra nessa área de começou a postar, blogueirinho, mas isso é muito importante pro nosso trabalho, e ter vergonha de fazer isso é um tiro no pé. Sei o que vocês acham em relação a isso. Eu concordo, eu tinha até anotado aqui, inclusive foi
uma conversa que a gente teve lá na Itália sobre isso, né? Investir muito na comunicação e na informação, a maneira de comunicar influencia nos resultados. Foi uma coisa que eu anotei lá de um bate-papo que eu tive lá com o pessoal. E assim, André, das diversas formas de comunicação. E assim, primeiro, esse bicho até fez aqui um curso, né, numa empresa aqui em Belém. Isso a gente vai falar aqui para... Faz a propaganda. Inclusive, Né? Vox to Faz a propaganda. Vox to Inclusive, You. Vox to You, Iago, te conheço. Se quiser patrocinar, Já fala bem de você aqui, tá? Então, exato. já fez o curso, E a gente indica o curso, não é mentira nada. fez investimento, né? Já teve 3 lá. Indicou o curso. Eu não fiz ainda o curso. Né? Eu gosto de me comunicar, gosto de falar bastante. Mas assim, o primeiro ponto que eu falo da comunicação não é nem a questão de aparecer pro consumidor. Essa conversa que você tem direto com o cliente, às vezes você está com uma informação na sua cabeça, você quer passar uma coisa pro cliente, você não consegue organizar para essa informação chegar na cabeça do outro cara. Verdade. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que estudar sobre isso. Tem estratégias para fazer isso. Tem estratégia para fazer isso. E assim, como eu falo, como você falou ainda agora de aprimoramento, conhecimento, o cara às vezes não sabe no que ele tem que aprender mais. Então, ele tem que aprender mais sobre comunicação. Como é que eu vou transmitir essa informação? Verdade. Sobre o ponto do Instagram, cara, eu acho extremamente importante. Eu gosto, né? Eu utilizo o Instagram, tem tempo que eu tô low profile, mas é 2, 3 dias ali. Mas eu gosto, utilizo. Eu penso que o Instagram, o TikTok, ali, o Facebook, é uma ferramenta grátis que a gente tem ali, né? Grátis. E as pessoas estão conhecendo o teu trabalho. Nada mais do que isso. Né? Até tem um meme agora, vocês estão vendo aí, que eu não sou blogueirinho, não, eu só tô apresentando meus serviços. De fato é. Quando eu comecei na Remax, eu tinha 1.200 seguidores. Cara, hoje eu tenho, tipo, não que seja muito, mas organicamente, 4.600 seguidores. Quadriplicou. Isso. E sem, né, só fazendo, orgânico. Postando. Isso me ajuda em que as pessoas lembram de mim como corretor. Isso para mim é o principal. Elas têm que pensar no Felipe e têm que lembrar que eu sou corretor na hora de vender o imóvel delas. E eu vejo, por exemplo, o dono do Líder, tá? É um senhor seu Oscar, é um senhor de 80 anos, que ele já tá com o burro dele na sombra, já tá com a vida feita, uma empresa bilionária. Ele tá aí na internet produzindo conteúdo. Entendeu? Sim. O dono da CIMED, o João Adib, tá na internet produzindo conteúdo. Mudou o jogo dele. Então, quem sou eu aqui no meu mundinho que tô cheio de fome, mas ainda tô longe de chegar onde esses caras chegaram? Eu mesmo que tenho que fazer o dobro que eles fazem. Eu penso muito assim. Eu também concordo. Rodrigo? Bom, falar um pouco de comunicação, acho que existem 2 formas aí muito importantes de comunicação, né, para o nosso cliente. Primeiro, e o principal, é o visual. Só reforçando o que o pessoal já falou aqui. A imagem se comunica muito. E o nosso cliente, e até mesmo nossos futuros clientes, querem saber um pouco mais do que nós fazemos, do que nós estamos fazendo, do nosso resultado, para ver até mesmo se nós temos o potencial de vender o imóvel deles, né? Eu acho que a rede social conta muito o investimento ali, tanto na divulgação da própria pessoa, como da sua marca, como também do seu imóvel. E não deixar também de fazer o investimento na comunicação, na fala. Eu acho que, voltando a falar agora há pouco que o Thiago falou, que ele fez o da Vox, eu também fiz o investimento na Vox. Mudou muito a maneira como eu me expresso, como me comporto com o meu cliente. E assim, a gente até pensa que nós vamos só aprender a falar, mas não. Tem outras coisas que a gente aprende também, até mesmo com o pessoal familiar também. Verdade. Então, assim, um investimento muito bom que eu acho que muitos, se não todos os corretores, mas uma grande maioria deveria fazer isso, porque nós temos a missão de melhorar cada vez mais o mercado imobiliário, principalmente daqui de Belém. E eu acho que o investimento em comunicação ajuda de fato isso aí, de nós nos expressarmos melhor na frente do cliente. Top, gente. Vamos voltar um pouquinho mais agora aqui pro evento. E teve alguma coisa que surpreendeu vocês de forma negativa lá na Itália? Vocês esperavam talvez mais? Algum aspecto que decepcionou nesse sentido, Thiago? A comida. A comida? Sério? Pode crer, a comida. Caramba, então... Foi falar de evento, a gente vai falar de comida, né? Porque não, assim, vou até falar. Vai falar do vinho, tá? Eu fui com uma expectativa muito alta em relação à culinária, mas a gente foi para Milão. Então,
uma mistura doida ali de, né, Massa. de público ali, então É tem... muito cosmopolita lá, digamos assim. Exatamente. Então, ó, comi pizzas boas, comi, mas da mesma forma que já comi pizzas semelhantes em São Paulo. Entendi. Mas eu venho de lá com uma recordação de que eu comi a melhor massa da minha vida foi lá. Então, Legal. valeu aí toda a frustração inicial, depois eu volto atrás e falo que a melhor macarrão que eu comi na minha vida foi lá. Era macarrão com molho de tomate, cara. Eu acho que E o vinho que ele melhor tomou também foi foi lá fantástico. também, viu? Que ele tomou. Ah, numa segunda-feira eu liguei lá a live do Remax, gente. Vocês estavam numa vinícola linda. Era segunda aquilo, era? Eu não sei, era segunda ou terça-feira. Sábado ou sexta, eu não E eu lá em casa falei, pelo amor de Deus, isso aí é. Era sábado ali, mais ou menos. Não, mas falando de frustração, assim, de maneira geral, vamos falar da expectativa que eu tinha em relação ao evento, do que eu poderia trazer de lá, de proveitos, né? Nenhuma, muito pelo contrário. Conheci uma cultura nova, conheci um país novo que eu nunca tinha ido, então de frustração zero. A operação da Itália, da Remax Itália, tem o dobro de tempo que tem no Brasil, então eles estão muito à frente, né, em relação ao profissionalismo ao nosso negócio aqui, então venho assim 100% satisfeito. Foi um dinheiro investido e muito bem investido, e agora a gente tem que fazer jus a esse investimento e colocar em prática. Cara, eu também. Eu venho muito satisfeito de lá da Itália. Pra te falar a verdade, teve uma frustração. Eu queria passar mais tempo conversando com os corretores. Sim. Isso daí eu vou ser honesto contigo, tá? Como a gente visita várias operações, eu gostaria muito de sugar mais dos caras. Mas só que assim, além dos caras, tem um ônibus, cara. Um ônibus a gente troca com os tops do Brasil. Aham. Então eu tive umas 2, 3 conversas no ônibus ali que eu pensei, nossa, que legal, eu vou fazer isso em Belém. Então Entendi. tem uns detalhes ali que a gente, esse bicho conseguiu tirar de muita gente, né, Rodrigo? Não. Conversou com muita gente. Fiquei muita gente lá, de tanto sugar. Eu queria, minha frustração é que a minha cabeça não consegue armazenar tanta coisa como eu gostaria que armazenasse. Essa é a minha frustração. Aproveitando esse assunto, já entrando aqui, dos três eu ouvi a mesma coisa. Eu ouvi isso na reunião do time e vocês dois na reunião geral. De práticas, né, que a gente consegue trazer de lá para cá, que eles fazem muito melhor que a gente. E eu percebi que o Open House é uma ferramenta que eles estão anos-luz na nossa frente. Se vocês concordam, se tem mais alguma coisa e se vocês podem explicar exatamente o que eles fazem e como a gente poderia fazer para trazer isso para cá. Até posso começar aqui, que eu até anotei isso daqui pra gente falar, que pra mim foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Legal. Né? O que eu anotei aqui sobre o Open House? É a melhor forma de eles captarem cliente comprador. Então, é diferente do nosso mercado aqui, que ainda hoje, a nossa melhor mídia é a placa do imóvel. Sim. Lá é o Open House. Então, a melhor forma de captar um comprador é o Open House lá. Explica rapidinho o que é Open House, caso tenha alguém que não seja aqui do mercado que não entenda. Open House nada mais é do que um dia que o corretor capta aquele imóvel, certo? E ele... Eu tenho uma casa e você vai vender minha casa. Isso, eu sou corretor. E aí eu agendo um dia com o proprietário da casa, caso a casa esteja ocupada, para poder fazer a apresentação daquele imóvel. Na Itália é importante salientar aqui que eles fazem 2 open houses. Eles fazem o primeiro open house para o corretor de imóveis, para o corretor conhecer, né, para os parceiros conhecerem aquele imóvel, e depois eles fazem mais um para o corretor parceiro voltar com o cliente interessado, para conhecer aquele imóvel. Então, é uma situação de divulgação, né, do trabalho, de maneira geral. Então, eles falam lá que o Open House capta novos imóveis, porque quando os vizinhos veem aquele evento, né, aquela produção, aquela movimentação no imóvel de um vizinho, de um colega ali, ele fala, opa, quero vender o meu imóvel também, vou falar com esse corretor que é o responsável aqui. Então, ele gera novas captações para o corretor que está organizando aquele evento, né? O Open House lá para eles também recruta novos corretores. Porque esses eventos geram tanta repercussão que corretores que não são da Remax acabam indo para a Remax por conta de ter participado de um Open House, de ter ido até um Open House e ter visto aquela metodologia, porque é um método de trabalho, né? Então foi uma das coisas aí que me fez abrir muito os olhos aí para
para entender bem que é cultura deles lá, o Open House, Mas está assim, o que que internalizado. fazem na prática diferente? Você consegue elucidar assim? Cara, Eles fazem um evento, eles botam um balão, eles contratam banda, o que André, eles fazem lá? Me explica. o que eu vou falar pelo meu entendimento, depois Rodrigo e Felipe, eu peço até apoio aí para poder responder para o André. Mas o que eu vejo no meu entendimento? Simplesmente é como se fosse obrigatório fazer 2 open houses para cada imóvel que eles captam lá. Uhum. Então, primeiro eles fazem. E depois é o que o Rodrigo falou. Primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Então é claro que o melhor dos mundos, talvez, para fazer um open house bacana, talvez seja ter um buffet, seja ter uma comida, ter alguma coisa ali para poder oferecer para o corretor, para o cliente. Mas como não é da nossa cultura fazer nem fazer o open house, e por mais que a gente orienta dentro da imobiliária a fazer esse evento, quase ninguém faz. Quase ninguém faz, certo? Então é o tipo de coisa que eles começaram lá atrás fazer, hoje já virou cultura, é uma coisa que é tradição lá na Remax, o Open House, então todo mundo sabe que a Remax faz o Open House lá, e a gente precisa, sim, simplesmente começar. E a gente começa do jeito que dá, do jeito que deu. Não tem que fazer um evento desse hoje, na minha concepção, oferecendo lanche, oferecendo comida, não, primeiro faz o evento é para conhecer o imóvel. Uhum. O objetivo do negócio é vender o imóvel. E Open House também, na minha concepção, tem que ser feito da seguinte forma. Eu tenho que, os convidados que eu vou chamar para esse Open House, ele não pode ser, assim, aleatório. Não pode ser simplesmente, eu mando numa lista de transmissão. Eu mando num grupo para poder preencher ali a lista de convidados para o meu Open House. Como que tem que ser feito? O corretor que captou o imóvel, sei lá, no bairro da Marambaia, ele tem que ir atrás de corretores parceiros, isso quando eu falo parceiro, não é Remax, é parceiro geral. Corretores parceiros que têm imóveis semelhantes ao dele ali naquele bairro, entrar em contato um a um e explicar o que é esse evento, porque o corretor que não é do mercado não sabe o que é, e até muito pelo contrário, o corretor acha que a Remax é um bicho-papão. Verdade. Né? Então tem que entrar em contato, tem que fazer esse network, convidar esse corretor parceiro, muito provavelmente no primeiro evento esse corretor parceiro não vai, e aí você tem que insistir no próximo, até você conseguir gerar relacionamento com esse parceiro, ele entender que é um evento bacana, que pode ser uma oportunidade dele ganhar dinheiro, né? E você está sendo assertivo no convite para quem vai participar desse open house. A partir daí, quando você começa a formar uma lista de convidados que tem potência... Também. Uma lista de convidados seleta, que trabalha aquela área que você tem o imóvel ali, e que tem potenciais compradores já diretamente na carteira dele para comprar o teu imóvel, você vai começar a fazer negócio. Você vai começar a colher resultado de um open house. E é coisa que a gente ainda não tem aqui, porque, como eu falei, até hoje não virou cultura da gente fazer o open house para todos os imóveis. E eu vou te cortar. Não, assim, o que acontece? Eu concordo plenamente com o Thiago. E aí a gente volta para aquela questão que você falou, que foi o diferencial deles. Você está perguntando qual que é o diferencial. Cara, o open house lá é muito mais bem comunicado. Então é muito mais... Fazem uma propaganda. E eles fazem. Eu pergunto, o que vocês fazem? Eles fazem, o Thiago falou, por exemplo, a gente tem uma casa aqui, fazer o open house. Durante a semana, o cara faz uma panfletagem no bairro, aqui na região, convidando o proprietário, convidando corretores para vir conhecer. Então, assim, eu, o Rodrigo, algumas pessoas da nossa equipe, a gente faz, né, o open house, e ainda nesse modelo que o Thiago falou, que é de fazer uma lista de transmissão, mas aí a gente vai bater na questão da comunicação. Então a gente comunica pouco para o mercado que a gente faz o open house. Ainda assim é muito, porque o cliente daqui de Belém não está acostumado com isso. Então diversas vezes já acontecido contigo, comigo já aconteceu várias vezes. Eu nunca vi isso. O cliente falava para mim. Então mesmo que a gente coloque dentro da IMAX mesmo, coloque às vezes 25, 30 pessoas fazendo foto, vídeo, apresentando o imóvel dele ali por outra perspectiva, o cliente olhava para ele e falava, pô, nunca vi isso. Só que agora a gente quer ser muito mais assertivo. Além do cliente, o vendedor ver isso, a gente quer de fato tirar negócio daquilo ali. Para a gente tirar negócio, a gente vai ter que comunicar melhor e selecionar, não selecionar, mas convidar melhor essas pessoas que vão participar. Eu nunca vi uma lista de confirmação de open house fora dos grupos da Remax. Por exemplo, tem grupo de corretores parceiros, eu pelo menos nunca vi. Eu mando na minha lista. Entendi. Eu tenho uma lista de distribuição só de corretor Tá, parceiro. legal. E eu convido os corretores parceiros, mas eu não faço como o Thiago falou que tem que fazer. Eu acho que concordo, eu acho que essa linha eu vou trazer para cá também, de fazer o open house para o cliente comprador de fato.
O problema, rapidinho, só para complementar aí a questão dos convites que eu tô falando, né? O problema de lista de transmissão e grupo é que é muito frio. E aí, mais uma vez, nós somos vistos como, assim, calo no sapato dos corretores de imóveis de maneira geral. Não é só Belém, é geral. Uhum. Se a gente não fizer um network com esses caras, ter uma proximidade com esses caras, o cara que não conhece, não nos conhece pessoalmente, ele não vai. Ele não vai num evento da Remax. O que eu vou fazer no evento da Remax? Eu acho que Eu vou lá porque a Remax rouba meu cliente, a Remax rouba meu imóvel. Então é o fato do que ninguém faz negócio com quem não conhece. verdade. Ou você tem um approach ali com esse teu parceiro, para se apresentar para esse parceiro, é coisa que eu não vejo o corretor fazer. Pô, marca um café com o corretor parceiro, vai bater papo, vai falar sobre o mercado imobiliário. Às vezes aquele parceiro aí tem coisa a acrescentar contigo, você tem coisa para acrescentar com ele. Aí vira, assim, uma parceria que de fato você vai colher frutos daquele negócio ali. E eu não vejo ninguém fazendo isso. Tem que tratar o corretor na minha cabeça, tá? Isso não é que eu criei, mas eu vejo de maneira geral que a gente tem que pensar que o corretor parceiro é o nosso cliente. Porque se nós trabalhamos com o foco na captação do imóvel, independente como seja vendido, se o corretor parceiro vai fazer essa ponte, o corretor parceiro é meu cliente. Verdade. Então, deixa eu dar também a atenção devida ao meu cliente, que é esse corretor parceiro. Eu vou só aproveitar o gancho aqui do Open House. É uma coisa assim tão diferente aqui para o mercado, que assim como tem clientes proprietários que falam que eu nunca vi isso, eles também, não, isso aí eu não quero. Então, às vezes, tem um impacto também para o cliente. Já tive cliente que teve. Não foi aceito essa ferramenta. Tem gente só, tudo bem, eu vou entender você. Só que não sabe também da importância que é. Do potencial que tem, né? Potencial que tem. Mas isso aí é uma coisa que tem que ser trabalhado. E uma das coisas que eles fazem muito lá, e vou logo frisar para você, André, que o Open House lá na Itália é a ferramenta que mais se vende imóvel. Uhum. E uma das formas que eles divulgam isso aí é através do tráfego pago. Legal. O tráfego pago que nós usamos aqui Vender imóvel. para vender imóvel, lá eles fazem para promover esse open house, que é nesse open house que faz a venda do imóvel. Surreal, né? Entendeu? Então, assim, são coisas que precisam ser trabalhadas de pouco em pouco, né? Para que a gente possa conseguir chegar um dia no nível deles. Eu acho que essa é a importância de estar em uma rede que é global, você ter a oportunidade de participar desses eventos, porque jamais eu acho que a gente teria essa capacidade de olhar isso dessa forma, né? Ter essa visão. E fora o Open House, tem mais algum aspecto? É porque eu queria complementar, porque o Open House Vai. aqui eles bateram muito, dessa eu tô entendendo. Claro. A gente vai te falar muito sobre isso. Mas um aspecto que eles fizeram que eu achei interessante pro Open House, que eles utilizaram aqui, é conversar com o proprietário e falar, cara, hoje, bora fazer um preço promocional somente pro dia do Open House? Aí, tipo, o imóvel é 500 mil, só um exemplo. Ah, vamos no dia do Open House, 480 ou 470 mil fecha. Concessionária de carro faz muito Faz isso. muito isso. A gente não faz A gente não faz no mercado imobiliário. Na Black Friday. E aí, tu sabes o que gera? As pessoas fazem propostas, né? Botam no envelope a proposta. E geralmente a proposta ela vem acima do preço que está anunciado o imóvel no Open House, entendeu? Então eles fazem um preço promocional. Por exemplo, eu, Rodrigo, nós somos clientes. Pô, esse preço está promocional. Vou fazer uma oferta um pouquinho maior. Acaba vendendo por 510, 520 o imóvel. Então é uma coisa que o Open House também gera, entendeu? Ofertas melhores pro imóvel. Sim. Qual foi a pergunta? Que tem mais uma coisinha. Não, além do Open House, tem mais algum aspecto, alguma outra ferramenta, alguma coisa que vocês queriam comentar que talvez eu tenha passado? Eu tenho uma coisa para comentar, mas não relacionado a eu tenho. essa pergunta. Mas o que eu achei lá muito interessante ali é a cultura da Remax ali dentro. A cultura da Remax, que eu digo assim, de cada unidade. Todo mundo ali é unido. O broker, ele assim, parece que é igual a mamãe. Se cabe mais um, ele abraça todo mundo. É uma união incrível. Que o primeiro, o segundo, o terceiro é respeitado de todas as formas. Então, assim, nós entrávamos na empresa deles lá, e aí todo mundo, independente de ser o líder, o melhor, independente se fosse um corretor lá, nós éramos recebidos por eles, independente se a gente não conseguia falar assim, Entendi. igualmente, mas Com a mesma energia. então assim, isso é a cultura.
a cultura da empresa, saber recepcionar cada pessoa. Eu sei que isso também é educação que vem de berço, Sim. mas ali também tem a cultura da Remax em si. Por exemplo, eu estava lá, que eu estava conversando com um corretor que nem estava no evento, os melhores. Mas é uma corretora, vamos ali tomar um cafezinho. Foi lá, pagou o cafezinho para mim, que tem uma máquina Caramba, sim. express lá, né? E aí eu pensei até que era para eu pagar em euro, já tava tirando ele. Então assim, Rodrigo paga 2 euros. Quase ele chora. aí Não sei, chefe. já ia pegar o celular para passar na máquina aí. Não, é seu, como você ia falando em italiano? Sim. É seu. Então, assim, é esse todo o cuidado que o broker tem com o seu corretor, o corretor também tem com Os outros corretores. Legal. outros corretores, como também com os clientes. Isso aí foi uma coisa assim que chamou muita atenção naqueles momentos que nós estávamos ali. Mano, uma coisa do assunto que você estava perguntando lá, né, do que eles faziam. Cara, essa questão da parceria é importante a gente falar sobre isso. É importante você falar. Cara, a Remax em Belém, eu vejo a Remax hoje em Belém como a empresa que mais fomenta a parceria, ainda sendo pouco. Ainda a gente não está conhecido por isso, a gente internamente e externamente, a gente é a empresa que mais fomenta a parceria. E lá eles trabalham muito bem isso. Tanto que a parceria é tão forte, né, que tem essa questão do corretor parceiro, ele recebe ali 4% do cliente que ele traz, e o corretor o vendedor aqui ele recebe 4%. Então, e assim, a gente aqui em Belém, até para vocês ficarem sabendo, a gente fomenta a parceria, a nossa parceria é 50-50. Se alguém te falar que é diferente disso, é mentira, tá? Eu tô falando sobre isso porque a gente tá sofrendo um pouquinho em relação a isso, que as pessoas querem bater na Remax e não sabem como, né? E a gente, uma das coisas que eu vi lá, que eles utilizam muito, que a gente copia já há tempo, é fomentar de fato a parceria. Isso é um ponto importantíssimo. Algum outro ponto? Algum outro ponto que a gente... Não? Então, fazendo um breve resumo aqui do que a gente conversou, questão de estrutura, tanto de loja quanto do mercado, lá eles estão bem à frente, então a gente vai trabalhar, né, Thiago, para melhorar, sempre melhorando, mas tentar proporcionar um ambiente mais aconchegante, mais atrativo. Em relação à questão dos corretores, o nível de parceria, o nível de comprometimento, o alinhamento, profissionalismo, isso também é muito forte, né? Uma coisa, Rodrigo, que tu falaste lá na reunião geral que me chamou a atenção é que em relação à tecnologia, eles estão talvez um pouco mais atrasados da gente, né? Em questão de inteligência artificial. Poderia falar um pouquinho sobre isso? O que tu viste lá? Foi bem interessante no dia que eu perguntei, porque, como o Felipe mesmo falou, o debate todo do último seminário lá foi Open House, Open House, Open House, Open House. Eu falei, não, eu vim para cá para ouvir só Open House. Aí vamos tentar mudar o foco. Aí foi que eu falei sobre inteligência artificial. E aí, pessoal, no Brasil, nós estamos implementando muito isso. É uma ferramenta muito importante para nós, corretores, ter os assistentes, alguma coisa que facilite a vida do corretor. Essas ferramentas ajudam. Eu gostaria de saber com vocês se vocês costumam usar a inteligência artificial hoje no trabalho de vocês. Foi unânime. Entendi. Nenhum. Daí é uma coisa que... Muito pouco, cara. Pouquíssimo. Muito pouco. Então, assim, eles lá trabalham mais o quê? Boca a boca. Boca a boca, né? Boca a boca, boca a boca. Só que eu acredito que eles não entenderam a pergunta. Porque a inteligência artificial não é para... a inteligência artificial ser a ponte entre eu e o corretor, mas sim fazer as tarefas que são aquelas umas de... E não te dão um resultado direto. de baixa rentabilidade. Exatamente. Fala, entendeu? Então aquela coisa de ter o assistente, tu pagar alguém por uma ferramenta que aqui ele pode te fazer e de maneira até mais rápida. Sim. Então era essa a pergunta, só que ele não conseguiu entender isso. Por isso que ele falou, não, a melhor tecnologia nossa é boca a boca. Sim. Claro, e evidente que é boca a boca, de fato. Só que eu ainda não uso nenhuma ferramenta dessa como IA. Gente, chegando aqui já no final, eu quero mais uma vez agradecer vocês três, né? Estão aí me apoiando nesse projeto desde o início das lives. Vocês foram os primeiros lá que acreditaram também em mim, né? No meu trabalho, me deram essa moral. Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero que esse seja o primeiro de muitos outros, né? E espero contar com vocês aqui muitas outras vezes para falar sobre outros assuntos variados. Vocês são pessoas que têm muito a ensinar, né? E se alguém quiser dar um recado final, alguma coisa que talvez eu tenha passado batido aqui, algum assunto,
Um recado final que eu posso falar assim, para quem está começando agora na corretagem, corretor que já está há um tempo na corretagem e não performa, lembrar que tem tarefas produtivas a serem feitas todos os dias e que a principal tarefa é prospectar todo santo dia, né? E vejo muito corretor, mais uma vez, se enganando que é corretor de imóveis. É esse recado que eu queria deixar para quem está começando agora, porque é uma profissão que a barreira de entrada ela é muito baixa, muitos entram e poucos permanecem. Então a gente precisa passar um pouco mais dessa conscientização que dá. E todo mundo que entra também saiba que o primeiro ano é um ano difícil, é um ano desafiador. Ninguém que está aqui nessa mesa aqui teve um primeiro ano que foi histórico, faturei muito dinheiro. Você teve isso? Não. Você teve isso? Não, para mim foi histórico porque eu fiz o mesmo resultado da empresa anterior, só que eu não trabalhava mais sábado e domingo, sábado por conta da minha religião. Tá? Sim. E assim, então eu tive mais tempo com a minha família, mas assim... Não Comparado a hoje, não tem nada a ver. foi um ano de faturamento fantástico, porque eu lembro, né? Fantástico foi no sentido Então foi... Empatou. Empatou, fez sentido. Mas de maneira geral, assim, ninguém teve um faturamento que mudasse de vida no primeiro ano. E isso eu me incluo também nessa situação. Então é importante estar todo mundo ciente disso, porque o corretor entra achando que vai ficar rico no primeiro ano, no segundo ano, e não é assim. É um caminho a se trilhar aí, como qualquer outra profissão, né, de um profissional liberal aí, autônomo. Não tem jeito, esse caminho é ácido. Talvez até seja uma questão também geracional, essas novas gerações, e posso incluir a minha nisso, a gente é muito imediatista, e nada na vida a gente vai chegar longe de forma imediata, é um processo, é uma construção. Eu tô há um ano na corretagem, mas trabalho desde os 17, já fiz várias coisas na vida, e aí todos aqui passaram por isso. E agora que o sol tá brilhando, né? Então todo um projeto de vida aí. Quer falar alguma coisa, Felipe? Uma mensagem final? Quero. Principalmente sobre a parceria, tá? Eu quero que te Falar novamente sobre isso. Gente, se te falarem que a parceria, a Remax não faz parceria, isso é mentira, tá? A gente fomenta a parceria, a gente faz parceria 50-50 e esse tabu seja quebrado em Belém. Remax faz parceria 50-50. Bora vender, Esse pessoal. É o recado final. Boa. Você, Rodrigo. Bom, André, eu quero só agradecer o convite maravilhoso. Você sabe muito bem que eu sou um cara voluntário e gosto de compartilhar conhecimento. E aí eu também quero frisar bem aqui, né? O Felipe falou aqui que é um ponto principal também do nosso assunto aqui, é colocar e expor para o mercado tradicional aqui de Belém, que a Remax aqui ela está de portas abertas para fazer parceria, Fazer negócio. para fazer negócio junto e para mostrar para o corretor externo que é o seguinte, às vezes ele aceita uma comissão de 2, de 1,5, de 2,5, e nós aqui conosco, ele já tem os 3,5 garantido no fechamento. 3%, pelo amor de Deus. 3% aqui garantido para ele, porque o nosso comissionamento é 6% de comissão e a gente divide sempre os nossos honorários aqui de maneira justa e nós somos assim, o que me chama muita atenção na empresa, que eu amo estar, e é uma das coisas que me faz eu vestir a camisa, é a lealdade e confiança, tá? Então, já tivemos parceiros aqui que, dependente do tempo que passou a negociação, depois de um tempo a gente fechou, a gente avisou ele que foi fechado e ele recebeu assim mesmo a comissão. Legal. Isso é para mostrar para o mercado em si que nós somos também uma empresa transparente e ética. Então, o corretor que estiver fechando o negócio com a Remax, ele pode com toda certeza fechar tranquilamente. Ele vai ter essa melhor segurança do horário dele. Então, legal, gente. Mais uma vez, agradecendo a vocês e a você que nos acompanhou até agora. Espero que tenham gostado. Nosso episódio de estreia. Teremos muitas novidades ainda esse ano. A gente tem muito a aprender, a crescer. Então, muito obrigado para você. Quem ainda não se inscreveu no canal, te peço, se inscreve no canal, clica no joinha e compartilha para os seus amigos, que vai me ajudar muito e vai ajudar esse conteúdo, que é uma coisa que é relevante, é uma coisa que vai ajudar outras pessoas a chegar mais longe, tá bom? Então, muito obrigado a todos e até a próxima.